Olá a todos, sou o Max Nunes do curso de Engenharia Mecânica da UFP. Nesse vídeo irei falar um pouco sobre refinador de grãos, que é um assunto referente à disciplina de fundição saudável, certo? Irei falar nesse slide, primeiramente, sobre uma característica que julgo como importante para o entendimento dessa explicação, certo? Que são as imperfeições nos materiais metálicos, ou defeitos cristalinos. E esses defeitos se dão em forma de vazios, em forma de lacunas, interstícios, tudo aquilo que a gente aprendeu em engenharia de materiais, certo? E que são julgados como defeitos, como características desvantajosas. E aí é onde entra o engenheiro para manipular essas imperfeições e transformá-las em características vantajosas. Um exemplo típico disso é a produção de ligas metálicas, certo? E na produção de ligas metálicas ocorre a elevação da dureza, o aumento da dureza do material. E quando a gente fala do aumento de dureza, estamos falando também do sacrifício da ductilidade. Por que, Max? Porque quanto mais duro um metal for, mais frágil ele será e, portanto, uma menor ductilidade. E todas as técnicas que envolvem o processo de endurecimento dos materiais, eles obedecem o princípio da restrição do movimento das discordâncias. E o contorno de grão atua como barreira nessa movimentação das discordâncias. E aí onde entra também o que a gente quer comentar, materiais com grãos refinados, materiais com grãos menores, porque materiais com grãos menores, eles apresentam uma maior área de contorno de grão, portanto, atuando como uma maior barreira ao movimento das discordâncias, se comparado com materiais de grãos mais grosseiros, certo? Vamos falar um pouco de solidificação, porque no próprio processo de solidificação podemos realizar um melhoramento nos grãos do material, né? E a solidificação se dá em duas etapas, que é a nucleação e crescimento dos cristais. A nucleação ela é uma formação de aglomerados de átomos durante o resfriamento do metal abaixo da sua temperatura de fusão. E esse aglomerado, esses núcleos, quando eles atingem o que chamamos de raio crítico, eles se tornam estáveis. E os núcleos formados originam os cristais, constituindo uma estrutura de grão. Isso quando eles passam do que chamamos de raio crítico, certo? E na nucleação, certo? É onde atua o que a gente quer comentar do refino de grão, porque tem um processo de adição de inoculantes, certo? Ainda no metal líquido antes de solidificar, para que sua frequência de nucleação seja aumentada, certo? E, portanto, produzindo grãos menores. Esses inoculantes são substratos heterogêneos finamente divididos, que têm uma alta capacidade de inoculação, certo? Como a gente já comentou, o tamanho do grão ele afeta no processamento nas propriedades das ligas, e isso tem como benefício propriedades mecânicas aprimoradas, microporosidade em uma escala fina, que é uma propriedade bem buscada na área da fundição, melhor resistência e vida de fadiga, entre outros, certo? Algumas das várias aplicações, né, importantes, temos aqui quatro, que é fundição de rodas, em que deve ter um alto controle de porosidade, segurança automotiva crítica, por exemplo, turbocompressores, freios, deve ter uma alta resistência à fadiga, fundidos automotivos em geral, por exemplo, pistão, bloco de motor, deve ter um alto acabamento e, portanto, uma grande vedação em suas aplicações, certo? Os aeroespaciais, militares, etc. Há vários métodos para obtenção de grãos finos, para o refinamento de grão. E dentre eles estão tratamentos termomecânicos, resfriamento extremamente rápido. E aproveitando essa questão do resfriamento extremamente rápido, podemos comentar um, um, um comportamento do material metálico quando exposto a uma temperatura relativamente alta em um determinado tempo, em um determinado faixa de tempo, por exemplo. Quando o material metálico está exposto a uma temperatura alta, em um longo período de tempo, os seus grãos tendem a crescer. E quando a gente estreita essa permanência nessa temperatura, a gente restringe o crescimento dos grãos, certo? Aí também temos liga metálica, assentamento de partículas ultrafinas, que são
os inoculantes, entre outros, certo? E a produção e o refinamento de grãos pela transformação de fase e recristalização, ela consiste em suprimir o crescimento de grão, de cristal, tanto quanto possível. Tudo que a gente já comentou até agora, certo? E a supressão desses cristais pode ser feita pela adição de impureza, inoculantes. E quando a gente adiciona inoculantes, apesar de ser uma prática bem comum, ele apresenta algumas desvantagens, como subprodutos indesejáveis no material, tipo aglomerado de partículas, defeitos locais e impurezas, certo? E processos que não têm essas desvantagens são de grande importância em pesquisa, como podemos citar dois deles, é a vibração ultrassônica de alta intensidade, em que há um processo de desgaseificação do fundido, e a laminação controlada do TMCP, em que ocorre um resfriamento rápido do material laminado, certo? Aqui eu coloquei um exemplo de um material de uma liga de alumínio que foi refinada, certo? Que é de um material base que eu utilizei nesse trabalho. Essa primeira imagem se refere ao material antes do refinamento de grão, em que ele tinha aí um diâmetro em torno de 422 micrômetros, e o material pós refinamento de grão, em que ele já dá para perceber bem, né, visualmente, que os grãos estão mais refinados, e com um diâmetro de em torno de 237 micrômetros, certo? E devemos também ter em mente que além desse estudo de refinamento de grão, temos que ter um método de análise, um método de ver a eficácia do refinamento, certo? E aí é onde entra a espectroscopia, que é um dos menos eficazes, certo? Análise térmica, ele já é mais eficaz do que a espectroscopia, em que são traçadas curvas de temperatura por tempo e analisadas em tabelas, em curvas já tabeladas, certo? E a microscopia óptica, que gera imagens aí de ampliação de até 1000 vezes. Geralmente a gente usa em metalografia, né, que a gente deve lixar a superfície do material, deixar o mais polida possível, certo? Tacar quimicamente e observar. Essas são as referências que utilizei nesse trabalho e espero que tenham entendido. Espero que eu tenha passado alguma noção básica do que seria esse refinamento de grão e quais as características mais importantes do refinamento, o que ele gera no material, e até logo.